noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa, ou aonde quer que você esteja, seja a bênção do Senhor. E nós vamos continuar o nosso estudo, as alianças entre Deus e o ser humano. E nós vamos à aliança do reino, né? Ou a dispensação do reino, o período em que Deus julgaria. Dispensação, eu já disse aqui que é um período que Deus separou para que os seres humanos vivessem e no final fosse aprovado ou reprovado. Então, a dispensação, a aliança do reino, a dispensação do reino, está em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 11 ao 14. Vamos ler. Deus falando, para Natã, trazendo essa revelação para que ele falasse para o rei Davi. Quanto a teus dias, quando os teus dias se completarem na terra, tua vida chegar ao fim e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Assim, ele edificará uma casa para a minha pessoa e eu firmarei o trono dele para sempre. Deus aqui não está falando de Salomão, ainda que você queira entender assim. Eu serei o seu Abba, o seu pai mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. E a Bíblia diz aqui no versículo 15, então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Então, a ideia de um descendente nasceu aqui no reinado de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem cheio de falhas, cheio de dificuldades, como qualquer um de nós. Porém, ele colocava o Senhor acima de todas as coisas, até mesmo nos tempos de maior dificuldade da sua vida. Deve ser o exemplo que nós devemos seguir, mesmo que estivermos em dificuldade, colocar o Senhor acima de tudo, acima de todos. Então, o reino começou com Davi, e Davi foi o rei, que mais conquistou terras, o rei que, segundo o coração de Deus, ele era um homem temente, totalmente entregue ao Senhor, fosse para sofrer ou para vencer ou para ser feliz, ele queria estar com o Senhor. Até quando ele foi afligido, ele preferiu ser afligido pelo Senhor e não pelo homem. Então, os reinados, depois de Davi veio o seu filho Abraão, depois Roboão e assim sucessivamente, até que o reino de Israel se dividiu, 10 nações se separou de 2 nações, ficou Judá e Benjamim de um lado e as outras nações de outro. E naquele tempo dessa separação, o povo de Israel, as 10 nações foram levadas cativas pela Síria e depois as 2 nações no final do livro de 2 Crônicas é levado para o cativeiro em Babilônia, onde ficaram 70 anos. Nesse período de reis,
houve muita idolatria, houve muita perversão por parte dos descendentes, porém sempre havia um remanescente que se levantava, mesmo para errar, da família, da descendência de Davi, e que possuía o trono. E foi esse tempo de muitas conquistas e derrotas também, de o tempo da lei dos profetas, né? Então Deus começou a enviar profetas para chamar a atenção desta nação, da família. E então sempre teve no meio deste povo, né, aqueles que erravam muito, mas também tinha o remanescente fiel, que Deus sempre havia um escape através do remanescente fiel, para que a promessa de Deus não caísse por terra. Sempre houve alguém amando a palavra de Deus e se colocando como remanescente fiel, e o Senhor então os protegia, os abençoava e os fazia prosperar e também prosseguir. Mesmo na Babilônia, mesmo no Império Medo e Persa, mesmo em todos esses impérios, o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, eles sempre tinham o remanescente fiel, aqueles que viriam, voltariam e edificariam de novo o templo que tinha sido construído por Salomão, e agora construir um novo templo. E assim foi durante todo o tempo. Deus sempre tinha um remanescente fiel, Deus sempre levantava um profeta, sempre alguém se levantava e tinha uma palavra do céu para liberar sobre a raça humana através daquela família, a família de Israel, a família que o povo, que o Senhor Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra. E nós vamos agora para a última aula, o último estudo, aliás, das alianças, que é a aliança da consumação. Então, esta aliança da consumação também é chamada dispensação da graça e também chamada de dispensação do governo humano. Vamos para na próxima aula. Deus abençoe sua vida.